Dar continuidade à disciplina lá de mecânica dos fluidos, né? A matéria, né, de mecânica dos fluidos. E seguindo aí para a aplicação, na semana passada é isso. A gente viu sobre propriedades dos fluidos, né? E aí hoje a gente vai, com base ali no que a gente estudou, né, continuar algumas propriedades. E depois a gente já vai começar a ver a estática dos fluidos, tá bom? Bom, na semana passada a gente viu viscosidade, né? Viscosidade cinemática. Hoje a gente já vai ver a estática dos fluidos. Eu acho que eu até inverti aí, depois eu preciso até ver. Porque eu acho que viscosidade é de dinâmica, mas tudo bem, não tem problema, tá? Agora a gente vai tratar sobre estática dos fluidos. A gente vai acabar vendo algumas outras propriedades, tá? Dos fluidos, como massa específica, peso específico, coisa do tipo, né? Para depois ver a estática dos fluidos, tá bom? Bom, pessoal, hoje vocês vão perceber que tem bastante slide, né? 39 slides aí, né? Quase 40 slides. Então não deixem de perguntar, não deixem passar nada, tá? Para vocês não se perderem aí depois, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então hoje entramos em estática dos fluidos, né? Então na semana passada, como a gente já viu algumas propriedades dos fluidos, mas essas voltadas à viscosidade deles, faltou a gente ver algumas outras propriedades que são importantes, principalmente para a estática dos fluidos, né? Tá? Então, bom, dessas propriedades, a primeira que a gente vai tratar é a massa específica, que é dada por esse símbolo aqui, o ρ. Tá? Bom, a massa específica, então, pessoal, trata da razão entre a massa do fluido e o volume que contém essa massa, tá? Que pode ser denominado também de densidade absoluta. Às vezes os livros aí trazem como densidade e tal, né? Não é uma nomenclatura muito usual, não. Eu prefiro tratar a densidade como algo relativo, tá? Vocês vão ver ali. Mas alguns livros trazem como densidade absoluta, tá? E o ρ aí, ou a massa específica do fluido, nada mais é do que a massa dividido pelo volume, tá? Então a massa daquele fluido dividido pelo volume que ela ocupa, certo? Então, como que a gente mede lá a massa específica do fluido? A gente pega, põe um copo, a gente sabe o volume que tem ali de fluido, né? Em cima de uma balança e pesa, né? Vê a quantidade de massa que tem daquele fluido, né? Em um determinado volume. Isso é a massa específica, beleza? No sistema internacional, a gente tem massa específica dada por quilograma por metro quadrado, metro cúbico, desculpa, certo? No sistema CGS, que é um sistema que a gente não usa, né? É grama por centímetro cúbico, e no sistema métrico, quilograma-força vezes metro elevado a menos 4 vezes segundo ao quadrado. Beleza? Bom, alguns fluidos aqui, pessoal, eu trago a massa específica deles para vocês, tá? A água destilada, quer dizer, sem nenhum sal, sem nada, tá? A 4 graus, ela tem a massa específica de 1000 kg por metro quadrado. Então, dentro de 1 metro cúbico de água, cabem 1000 kg de água, e são 1000 litros também, né? A água do mar a 15 graus Celsius é 1022 a 1030, tá? Raul, é maior, a água do mar tem a densidade maior que a água a água destilada? Tem, porque tem sal no meio, né? Tem mais sais, né? Mas não, né? Tem sais no meio. Essa água destilada aqui não tem sal nenhum. O ar atmosférico, a pressão atmosférica 0 graus Celsius é de 1,29 kg por metro cúbico. O ar atmosférico, a pressão atmosférica é de 1,22 kg por metro cúbico. O mercúrio é 13.590 a 13.650 kg por metro cúbico. E o petróleo, 880 kg por metro cúbico. Beleza? Bom,
Outra propriedade que a gente precisa se atentar, né, é o peso específico dos fluidos. Tá? Peso específico nada mais é do que a razão entre o peso de um dado fluido e o volume que o contém. E peso, pessoal, ele está remetendo aqui a força-peso mesmo, tá? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Por isso que ele mostra como um G aqui, tá? Mas poderia ser um P, a nomenclatura aqui. Tá? Poderia ser um P, tá? Então, esse peso aqui é a massa vezes a gravidade dividido pelo volume. E esse daqui é o peso específico. No sistema internacional, Newton por metro cúbico. Por que Newton? Porque a gente está colocando aqui uma força, né? É uma força que está sendo aplicada por esse fluido, né? Por conta da sua massa dentro não, né? Sendo influenciado pela força da gravidade. Beleza? Bom. Opa. Entrou aqui. Bom, então, como eu falei, né, a relação entre peso específico e massa específica nada mais é do que a gravidade, tá, pessoal? O peso específico é a massa específica vezes a gravidade, só isso, tá? Lembram lá, né, das leis de Newton, massa vezes a força igual a massa vezes a aceleração, né? No caso aqui a aceleração da gravidade. Então a força-peso é dado por massa vezes a gravidade, dividido pelo volume é o nosso peso específico. Bom, peso específico relativo, aí já é uma comparação do peso específico de algum material, né, de algum fluido, com o peso específico da água, sempre, tá? Então, quando eu falo peso específico relativo, é sempre em relação à água. Por que a água? Porque a água ela tem esse número redondinho, bonitinho, aqui, padrão, né? De 1000 kg por metro cúbico, né? Que é aproximadamente 10.000 newtons por metro cúbico, tá? Então é um número, vamos dizer assim, redondo. Em relação à água, a gente vai ver esse peso específico relativo, beleza? É a mesma coisa que o peso específico, mas só que dividido pelo peso específico da água. Então, tá tranquilo. Bom, outra coisa que a gente tem é a viscosidade cinemática, né? Que é o que a gente viu na semana passada lá, né? Que é o quociente entre a viscosidade absoluta e a massa específica do fluido, né? Na semana passada a gente acabou vendo esse micro aqui, né? A viscosidade absoluta ou viscosidade cinemática aqui, né? Eu acho que o nome aqui tá errado. Essa viscosidade aqui, viscosidade dinâmica a gente viu lá, né? O nome. Essa viscosidade dinâmica aqui, dividida pelo peso específico, pela massa específica do fluido, vai dar a nossa viscosidade cinemática, tá? E aqui eu trago algumas unidades de medida, né? Beleza? No sistema internacional fica maior, fica uma unidade de medida bem maior, eu não lembro nem direito de cabeça. Beleza? Bom, fluido ideal, pessoal, a gente vai ter que levar em consideração isso, porque a gente sempre vai trabalhar com o fluido ideal, tá? Vocês lembram na semana passada, quando a gente estava falando de fluido, a velocidade dele era muito pequena aqui embaixo, né? E ia aumentando conforme ia subindo, conforme a gente ia subindo na camada de fluido. Vocês lembram disso? Agora, para a gente considerar um fluido ideal, a gente vai falar que ele não tem viscosidade. Quer dizer, ele não se prende nas paredes, nada, a viscosidade dele é zero, tá? Então ele escoa sem que seja necessário submetê-lo a uma tensão de cisalhamento, tá? Isso daqui só acontece teoricamente, tá, pessoal? Na prática não existe isso, tá? Mas para a gente fazer os nossos estudos, a gente tem que considerar um fluido ideal, tá? Ele escoa sem perdas de energia por atrito, né? Então nas paredes aqui não vai ter atrito. E aí, como eu disse, né, não existem fluidos com essas propriedades, tá? É uma coisa teórica aí. Tudo bem? Até aqui tá beleza, pessoal? Acho que sim. Então, vamos continuar. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me pare aí, hein? Porque às vezes eu vou correr aqui por conta da quantidade de slides, tá? Bom, aí a gente tem, dentro dos fluidos, né?
a gente tem duas características aí que a gente até pincelou na semana passada, mas não falou muito, né? São os fluidos compressíveis, quer dizer que o ρ deles, que é a massa específica, varia, tá? Esses fluidos compressíveis, pessoal, são gases, tá? Os gases, quando a gente aplica uma pressão nele, o volume diminui. O volume diminuindo, a gente vai ter uma alteração aí na massa específica, né? Porque a mesma quantidade, a mesma massa de fluido está num volume menor. Então, o ρ aqui, né, que é a massa específica, vai variar. Agora, em fluidos incompressíveis, o ρ é constante, tá? A gente vai trabalhar aqui sempre com fluidos incompressíveis, certo? Quando a gente trabalha com estática aí, ou estuda, né, fluidos compressíveis, a coisa já fica um pouco diferente, né? Porque conforme a pressão aumenta, o volume também vai diminuir, né? Então ele é diferente. Aqui, nesse caso, a gente considera que o ρ vai ser constante, né? Então a pressão não vai influenciar nas características do nosso fluido, tá bom? Então por isso que a gente vai tratar só de fluidos incompressíveis. Então guardem bem isso, né? Fluidos incompressíveis, o ρ, que é a massa específica do fluido, é constante, né? E é constante porque o volume aqui, ó, ele não varia, tá bom? Beleza? É o caso, por exemplo, da água. Se você tentar colocar uma pressão muito grande na água, no óleo, pô, não vai dar, né? Por isso que a gente tem sistemas hidráulicos, que são muito mais fortes que sistemas pneumáticos. Beleza? Aí vocês vão aprender sobre isso lá na frente também. Bom, e aqui, né, eu coloco um resuminho das fórmulas aí de propriedade dos fluidos, né? A definição de massa específica, que é o ρ, que é massa dividido por volume, coloca as unidades de medida aqui. Peso específico, que é o peso do fluido dividido pelo volume. A relação entre a massa específica e peso específico, né? Que peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Viscosidade cinemática, que nada mais é do que a viscosidade dinâmica dividida pelo ρ, né, que é a massa específica. E a viscosidade dinâmica aqui, né, que é a força de cisalhamento aqui, né, essa força de cisalhamento, dividido pela variação da velocidade no eixo y aí, que no caso é aqui nesse sentido, né, no eixo y aí. Beleza, pessoal? Essa daqui é da semana passada, tá? Beleza? Bom, até aqui, tá beleza? Eu passei meio correndo aí, mas até aqui tá beleza? Para mim, tranquilo, professor. Beleza, então. Então tá. Então vamos tocar o barco. Bom, então, ó, definidas essas propriedades que faltavam dos fluidos, né? Eu acho interessante pegar a parte lá de cinemática, de viscosidade, né? Que é uma coisa a mais e é uma coisa interessante, né? Bom, agora a gente vai para pressão, tá? A pressão, pessoal, a definição de pressão nada mais é do que uma força perpendicular à área, né, sendo aplicada, uma força sendo aplicada perpendicularmente a uma área, certo? E a pressão, então, nada mais é do que uma força dividida por área. Por isso que a gente vai perceber no sistema internacional que a força é Newton dividido por metro quadrado, não vezes, né? E talvez não é vezes não. É força. Ah, tá. Ele colocou vezes aqui, né? Eu coloquei vezes, eu peguei essa equação pronta. Porque tá menos 2, ele puxou de baixo para cima, tá? Desculpa. Eu não devia ter colocado isso. Mas é Newton dividido por metro quadrado, tá, pessoal? E isso daqui, esse Newton por metro quadrado, ele tem um nomezinho especial lá no sistema internacional, que é o Pascal. Tá? Então, quando a gente vê Pascal, é a unidade de medida de pressão, ok? Que nada mais é do que a força dividida pela área, certo? Então, quando a força se distribui uniformemente em A, e ela tem que se distribuir uniformemente em A, né? Aí a gente vai ter a definição de pressão, certo? E tem uma diferença muito grande, a gente não pode confundir pressão com força, tá, pessoal? A pressão é uma força aplicada em uma determinada área, tá? Então perceba aqui, ó, se eu tenho a mesma força de 100 newtons aplicada em duas áreas diferentes,
percebam que, né, se eu aplicar essa força aqui, ela vai ser distribuída uniformemente pela placa de 10 centímetros quadrados. Tá? Então a gente vai ter uma pressão aqui, ó, de 100 newtons dividido por 10. Então eu vou ter 10 newtons por centímetro quadrado. Tá? Aqui no caso, né, a gente vai acabar convertendo a nossa unidade de medida aqui para metro, tá, pessoal? Metro quadrado, que é no sistema internacional. E aí a gente chama isso de Pascal. Aqui eu não chamei de Pascal, porque Newton por centímetro quadrado não é Pascal. Tá? Agora olha aqui, ó, a mesma força sendo aplicada numa área menor, metade da área da situação lá, a gente vai ter uma pressão muito maior. Vocês estão vendo? Então, ó, a gente não pode confundir força com pressão. Tá? Força é uma força mesmo, definição de força, massa vezes aceleração, tá? E pressão é a força aplicada numa determinada área. Tudo bem? Bom. Aí, pessoal, a gente já sabe o conceito, né? A gente já sabe o conceito de força, de pressão, certo? Só que aí o teorema de Stevin, ele traz um conceito de pressão voltado ao peso específico do fluido. Tá? Então, por exemplo, né, vamos supor aqui que eu tenho dois corpos posicionados, um na posição PM aqui e outro na posição PM. Ok? Bom, e eu pergunto aqui qual que é a diferença de pressão entre esses dois pontos. Certo? O teorema de Stevin, ele fala que quanto mais você se aprofunda dentro de um tanque com um determinado fluido, maior vai ser a pressão sobre esse ponto. Tá? Por isso que aqui, ó, eu trago que a pressão aqui, essa força peso dividido pela área, não, G do líquido. Ah, tá. É o peso específico do líquido dividido pela área, né? Não, mas isso está errado. Desculpem. Não. A definição que eu quero... A definição que eu quero tá... tá aqui, ó. O que ele fala aqui, ó? O que eu quis dizer aqui, pessoal? Ó, que essa diferença de pressão aqui entre o ponto M e o ponto N é dado pelo peso específico do fluido vezes a altura dele em relação à coluna de água. Então, o teorema de Stevin, ele diz o seguinte, ó, se eu estou a uma determinada profundidade com uma coluna de fluido sobre a minha cabeça, né, a pressão que está sendo exercida nesse ponto aqui vai ser igual ao peso específico desse fluido vezes a altura, que no caso aqui foi Zn ou Zm, né, vezes a altura de fluido que tem sobre a minha cabeça. Né? Então vamos supor assim, ó, pensem que isso daqui é uma piscina, certo? E aí eu jogo uma bolinha a 10 metros de profundidade aqui. Tá? Se eu sei o peso específico da água, que é de 10.000 Newton por metro cúbico, né? 10.000 Newton por metro cúbico vezes 10, eu vou ter uma determinada pressão aqui em Pascal, certo? Agora, no fluido, na bolinha de baixo aqui, como a coluna de água é muito maior, pode estar aqui a, sei lá, 15 metros de profundidade, nós vamos perceber que a pressão nesse ponto aqui vai ser maior. E isso daqui, pessoal, não depende da quantidade de água que tem aqui em cima. O que vai interessar é somente a coluna de água sobre a área do meu objeto aí de interesse. Tá? Então, se eu tiver numa piscina aí que tem, sei lá, 10 metros de largura por 20 de comprimento, tá? Não interessa essa área aqui de cima. Vai interessar somente a área sobre a minha cabeça para eu fazer o cálculo dessa pressão. Tá? Porque aqui, ó, vai ser a força sendo aplicada, né, por esse fluido sobre a área da minha cabeça ou sobre a área dessa bolinha aí. Conseguiram pegar a ideia?
Aqui, na verdade, ele discorre sobre algumas coisas, né, que eu não acho muito relevante para a gente agora. Tudo bem? Ele está discorrendo justamente sobre isso, tá? Que essa força-peso aqui é o G, né? Que é a massa vezes a gravidade dividido pela área. E essa área aqui, ó, é a área desse ponto, tá, pessoal? Por isso que eu não peguei muito sobre isso, porque senão ia ficar confuso, tá? O que eu quero que vocês guardem é essa equação aqui, ó, tá? Que a pressão num determinado local do fluido aqui é o peso específico vezes o comprimento da coluna d'água aqui. Tudo bem? Ficou claro isso? Acho que sim, né? Bom, então tá. Bom, professor, oi. no caso, no exemplo que você deu ali, seriam 2 níveis de água? Isso, ó, é como aqui, Deusdete, ó, é como se eu tivesse colocado uma bolinha aqui nessa posição PM, tá? E outra bolinha nessa posição PN aqui, tá? E o que eu falo aqui nessa sequência de 3 slides é sobre a diferença de pressão entre a bolinha M e a bolinha N, tá? Ah, entendi. Entendeu? Aqui o que eu quero dizer só, né, é que há uma diferença de pressão entre os dois pontos e que a pressão na bolinha que está numa profundidade maior é maior do que a bolinha numa profundidade menor. Entendeu? Ah, entendi. É que eu tava achando que era 2 níveis de água, tipo, vamos supor, 20 litros e um com 40 litros. Não. Imagina isso daqui como sendo uma piscinona, tá? E você afundou aqui 10 metros e uma outra bolinha afundou 15 metros. Agora já deu pra entender já. Ah, beleza. Então tá. Bom, e aí o que diz também o teorema de Stevin, né? O teorema de Stevin é interessante em algumas observações aqui, ó. Na diferença de pressão entre dois pontos não interessa a distância entre eles, mas a diferença de cotas. A diferença de cotas é a altura entre eles, tá? A diferença de altura entre eles. A pressão dos pontos no mesmo plano ou nível horizontal é a mesma. Essa informação é importante, pessoal. Então, olha só. Não importa a geometria do meu recipiente. Se eu tiver um recipiente todo doido assim e encher ele com um fluido incompressível, pode ser água, óleo, qualquer coisa, tá? E colocar dois corpos no mesmo nível, aqui 2 ou 4 corpos no mesmo nível, a gente vai perceber que a pressão deles, aqui, ó, nesses pontos aqui, é igual. Porque só vai depender, essa pressão aqui que eu estou falando, só vai depender do peso específico da água e da altura que está localizada, percebe? Não tem relação nenhuma com a geometria do nosso recipiente, tá? Então, ó, nesse caso aqui, nesse plano A, nós vamos perceber que os corpos que estão aqui no ponto A linha, A2 linhas, A3 linhas e A4 linhas, a pressão aqui é igual, porque eles estão no mesmo plano, tá? Assim como no plano B, as pressões aqui também são iguais, porque todos esses corpos estão no mesmo plano. Isso é importante vocês lembrarem, tá? Pegou aí? Sim, professor. Beleza. Então vamos lá, ó. Bom, e aí quanto ao teorema de Stevin, aí a gente tem mais algumas observações, né? Nós tivemos 3 observações aqui. 4. Se a pressão na superfície livre de um fluido contido no recipiente for nula, a pressão num ponto a profundidade h dentro do líquido será dada por peso específico vezes h. Tá? Se essa pressão aqui, ó, a gente considerar, por exemplo, vamos supor que isso daqui é um tanque, tá? Com 2 entradas aqui, ou se não, né? Um tanque aqui, uma piscinona. Tá? Nesse ponto aqui eu considero que a pressão atmosférica é zero, é a pressão que a gente já tem lá. Tá? Eu vou falar sobre esses tipos de pressões aí. Tá? Nesse ponto aqui que eu abaixei em H no meu fluido, a pressão aqui vai ser o peso específico do fluido vezes a altura. É o que está aqui também, ó. É o que está aqui, tá? Beleza?
Então, peso, a pressão aqui, na verdade, esse P aqui teria que ser maiúsculo. A pressão aqui é o peso específico vezes H. E nos gases, como o peso específico é pequeno, se a diferença de cotas entre dois pontos não for muito grande, pode-se desprezar a diferença de pressão entre eles. Então, assim, ó, no gás, vocês perceberam que o peso específico dele é muito pequeno, né? Eu vou até voltar aqui. Deixa eu ver onde é que está. Olha aqui, ó, a massa específica do gás de um ar atmosférico é 1,29 kg por metro cúbico. O peso específico dele vai ser vezes 9,81. Vai ser muito pouco, vai ser na casa de 12 kg por metro cúbico. Tá? Então aqui o que ele quis dizer, ó, é que a diferença de pressão entre um ponto e outro aqui, ó, dentro de um gás, se essa altura for pequena, é irrelevante, tá? É aproximadamente a mesma pressão para todos os três pontos, ok? Isso para gases, tá? Para fluidos incompressíveis, não, né? Que a densidade não, a massa específica e o peso específico é maior. E aí, né? A gente vai analisar fluido agora, pessoal, sempre em repouso, certo? Então esse fluido aí, estando em repouso, a gente vai ter algumas coisas interessantes acontecendo lá com corpos que estão sobre esses fluidos aí em repouso, tá? Então a pressão é uma grandeza escalar, né? Escalar quer dizer que ela não é vetorial, né? Ela não precisa de direção e sentido. Então a pressão na direção x é igual à pressão em qualquer direção do fluido, tá? Então tomem como exemplo aqui, ó, 3 pontos, certo? Ponto A aqui, vocês estão percebendo que ele está um pouco mais em cima aqui no fluido, né? Quer dizer que a pressão que está agindo sobre o ponto A, ela é menor do que a pressão que está agindo sobre o ponto B. E percebam que essa pressão aqui, né, ela pode acontecer sobre todos os lados, né? E isso quando a gente vai afundando, né? Bom, vocês percebam que aqui no ponto B a gente tem pressões maiores do que no ponto C. E cada um desses pontos foram aprofundando mais no fluido, tá? Então a pressão aí acontece em todas as direções. Só isso vocês têm que lembrar também. Ok? Bom, isso daqui, ó, até aqui foi o teorema de Stevin, tá, pessoal? Então, basicamente, o que vocês têm que lembrar do teorema de Stevin é que a pressão vai depender do peso específico do fluido e da altura que um determinado corpo, ou da altura que a gente quer analisar, né, desse fluido aí. Só depende disso a pressão, tá? Beleza? Então, esse é o teorema de Stevin, certo? Até aqui tá beleza? Tranquilo. Beleza. Então, ó, agora a gente vai mudar. A gente vai para a lei de Pascal, tá? Teorema de Stevin. Vocês só tem que lembrar que pressão é peso específico vezes a altura. Agora a lei de Pascal, ela já começa a considerar a pressão levando em consideração a área, tá? Então, olha só, uma das observações dadas pela lei de Pascal é a seguinte. A pressão em torno de um ponto fluido contínuo, incompressível e em repouso é igual em todas as direções. E ao aplicar-se uma pressão em um de seus pontos, essa será transmitida integralmente aos demais pontos. Tá? Eu vou contextualizar um pouquinho melhor ali embaixo. Tá? Apesar dessa lei de Pascal aí ter sido enunciada em 1620, foi só no século passado que ela começou a ser usada industrialmente. Tá? Até então, eles não utilizavam muito a lei de Pascal industrialmente, principalmente sistemas hidráulicos, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ó, quando um golpe, o que a lei de Pascal quis dizer, né, é que em fluidos incompressíveis, quando a gente exerce uma pressão, ela vai ser distribuída para todos os lados aí do fluido, tá? Então, olha só, quando um golpe é desferido na extremidade de uma barra de metal, a sua direção não será alterada, a não ser através do uso de engrenagens e outros mecanismos complexos. Então, se a gente pegar e der uma martelada numa
sei lá, numa barra de metal aqui, né? Toda essa força imposta pelo martelo vai ser transferida diretamente e linearmente assim, né, para a parte de baixo aqui, tá? Já num fluido, eu falo aqui fluido hidráulico, né, mas eu gostaria de colocar aqui fluido incompressível. Num fluido incompressível, a força, pessoal, dessa martelada vai ser transmitida diretamente por todas as extremidades em que o fluido estiver inserido, né? Então, por exemplo, pensem assim, ó, eu tenho um êmbolo aqui e uma câmara cheia de óleo. Aí eu chego e dou uma martelada com tudo aqui, tá? Essa pressão aqui imposta, né, num curto espaço de tempo, pelo martelo, ela não vai ser que nem aqui no metal, né? Numa barra de aço, coisa do tipo. Ela vai se distribuir para todos os cantos, tá? É essa que é a grande diferença de um fluido, né, incompressível e de um sólido. Beleza, pessoal? Bom, então o fluido hidráulico ele não está sujeito a quebras, né, como as peças mecânicas, certo? E os sistemas hidráulicos também conseguem eliminar mecanismos complicados, como engrenagens, alavancas e coisas do tipo, tá? Então, por isso que ele começou a ser tão utilizado, né, industrialmente. E a gente vai perceber aí como que ele é utilizado industrialmente. Então, daqui para cá, ficou tudo claro aí para vocês, pessoal, sobre essa propriedade dos fluidos? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, olha só. Aí, ó, da lei de Pascal, vocês vão perceber aí que a lei de Pascal ela vai relacionar a força, né, com a área. Beleza? Então, olha só essas 4 observações aqui. Suponhamos que uma garrafa cheia de líquido qual é praticamente incompressível, certo? Então, você enche uma garrafa aqui cheia de água ou óleo, né? Enche uma garrafa com água ou óleo e coloca um êmbolo aqui para aplicar uma força nesse fluido aqui, tá? E aí a gente aplica uma força de 10 kg força numa rolha de 1 cm² de área, tá? O resultado vai ser uma força de 10 kg força em cada centímetro² das paredes da garrafa. Percebam, uma força de 10 kg força vai ser transmitida para todos os cantinhos da garrafa, certo? Só que se o fundo da garrafa tem 20 centímetros de área, 20 centímetros quadrados de área, sujeito a essa força de 10 kg força, aqui ó, a força resultante, ou a pressão resultante, né? Na verdade aqui está errado, né? A pressão resultante vai ser de 200 kg força, ok? Então perceba, pessoal, aqui está meio mal escrito, hein? Desculpa, eu vou corrigir depois. Percebam aqui, pessoal, que quando a gente aplica uma força em um determinado corpo aqui com uma área de 1 cm², essa força aqui vai ser transmitida por todo o fluido, tá? Só que a gente não está falando de pressão aqui, porque pressão é essa força dividido por essa área aqui, tá? Bom, então se eu apliquei essa força, toda a força vai ser transmitida para cá. Só que nessa área do fundo da garrafa, a pressão vai acabar sendo maior, porque a área aqui é muito maior do que a área de cima. Ok? Bom, e isso daqui nos leva a entender um pouco melhor a lei de Pascal. Porque como a lei de Pascal ela correlaciona força e área, a gente consegue entender algumas coisinhas aí bem interessantes no nosso dia a dia, como o macaco hidráulico, né? Bom, eu separei esse exercíciozinho aqui, ó, que exemplifica o que acontece num macaco hidráulico, tá? Então eu vou arrumar minha câmera aqui para a gente fazer esse exercício juntos aqui para vocês entenderem o que acontece. Espera aí, ó. Vou arrumar. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida,
já vai perguntando enquanto eu arrumo aqui, tá? Deixa eu só... Estão enxergando bem minha folha aí? Tem como aumentar um pouquinho, professor? Tem. Melhorou? Melhorou. Olha só esse exercício, pessoal, que interessante, ó. A figura mostra esquematicamente uma prensa hidráulica, tá? Eu vou falar, aqui não dá para ver muito bem, depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês na internet, tá? Os dois êmbolos têm respectivamente área de 10 centímetros quadrados, então eu vou anotar aqui, depois eu mostro para vocês, tá? Área de 10 centímetros quadrados e a área 2 é de 100 centímetros quadrados. Ok? Se for aplicada uma força de 200 newtons no êmbolo 1, que é esse daqui, qual que vai ser a força transmitida no 2? Tá? Então, a força de 1 é de 200 newtons. Ok? Então, eu vou passar para cá. Ó. Beleza? Isso daqui, ó, centímetro quadrado, eu vou converter para metro quadrado. Tá? De centímetro quadrado para metro quadrado, eu tenho que andar 10 casas para a esquerda. Desculpa, 4 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,001. Beleza? E 100 centímetros quadrados para metros quadrados, eu vou ter que andar também 4 casas para a esquerda, então vai ficar 0,01. Tá? Percebam que essa área aqui, ó, é 10 vezes maior, essa daqui é 10 vezes maior que essa segunda. Ok? Então aqui a gente está com tudo no sistema internacional. Força em Newton e área em metro quadrado. Tranquilo, Eva? Então, olha só. Esse sistema aí, ó, que é o conceito por trás de uma prensa hidráulica, tá, pessoal? Do macaco hidráulico, coisa do tipo, tá? Acontece o seguinte. A gente tem uma força sendo aplicada aqui, que está sendo distribuída, né? Vocês lembram? Que a gente falou, né? Que essa força aqui, ela acaba sendo distribuída para toda a área do fluido aqui. Beleza? Então ela vem por aqui e é aplicada do outro lado lá. No outro êmbolo. Beleza? Bom, pelo teorema de Stevin, vocês lembram que a pressão em dois pontos paralelos aqui, ó, vai ser igual. Então, a pressão nesse ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Lembram? Lembram, né? Pressão é a mesma nesses pontos. Certo? Vamos analisar aqui, ó. A pressão no ponto 1 é dada pela essa força aqui que está sendo aplicada nessa área. Concorda? Então, é a força 1 dividido pela área 1. Do mesmo jeito acontece no 2, que é a força 2 dividido pela área 2. Ok? Olhem só, pessoal. Eu tenho a força, eu tenho a área 1, eu tenho a área 2, só que eu não tenho a força 2. É o que eu quero calcular. Tá? Eu vou isolar ela tacando a área para o lado de lá. Ó. Então, essa força 2 é igual a uma força 1 dividido pela área 1 vezes a área 2. Ok? Bom, percebam, ó, a pressão aqui vai ser a mesma. A pressão tem que ser a mesma. Só que as forças têm que se compensar por conta da área que aumentou. Vamos ver quanto que vai dar? Ó. A força 2 vai ser, então, 200 dividido por 0,0011
vezes 0,01. Essa força 2 aqui, ó, eu vou fazer aqui na calculadora para vocês. Ó. 200 dividido por 0,001 vezes 0,1. 200 dividido por 0,001 vezes 0,01. 2.000. Olha só que interessante. Essa força aqui, de 200 newtons, que foi aplicada numa área de 10 centímetros quadrados, ela se multiplicou por 10 quando eu aumentei em 10 vezes a minha área. Vocês conseguiram perceber? Então assim, ó, se eu dividir essa força aqui, ó, de 200 newton por, arredondando aí a força da gravidade, né, 10 metros por segundo, quer dizer que eu coloquei um pezinho aqui, ó, de 20 quilos, certo? Do outro lado, esse pezinho de 20 quilos consegue levantar um peso de 200 quilos. Olha que interessante. Esse daqui, pessoal, é o principal meio aí, né? Ou é o princípio de funcionamento, vamos dizer assim, de um macaco hidráulico. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou fazer uma pesquisa na internet sobre macaco hidráulico. Olha aqui, ó. Eu vou pegar uma imagem aqui, ó. Olha só, quer ver a câmara interna de um macaco hidráulico? Olha aqui, ó. Eu vou pegar a imagem ali. Ah, mas eu acho que aquela ali dá. Olha aqui a imagem desse macaco hidráulico. Percebam que, vocês estão vendo que aqui tem uma área bem pequenininha onde eu vou pressionando o fluido, vou colocando o fluido aqui. Certo? Esse fluido vai sendo transmitido para a câmara onde está o meu atuador. Olha só que a área onde está esse atuador aqui, ó, é bem maior do que a área daqui. Só que o que a gente tem que levar em consideração, né, é só a área aqui desse êmbolo aqui. Beleza? Mas percebam que, ó, se eu aplicar uma força bem pequenininha nesse capilar que tem aqui, essa força vai ser multiplicada em quantas vezes maior for a área desse êmbolo aqui. Vocês conseguiram entender, pegar a ideia? Por isso que a gente faz uma força tão pequena lá no macaco hidráulico e ele consegue levantar um carro. Conseguiram pegar a ideia? Opa! Sim, professor. Pegaram aí? Quando vocês estiverem lá vocês têm uma disciplina que é de hidráulica pneumática, né? Vocês vão estudar com mais profundidade isso daqui. Mas a teoria por trás do macaco hidráulico é isso, tá, pessoal? É bem simples mesmo, tá? É a lei de Pascal aplicada diretamente aí, tá bom? Bom, vamos seguir o barco. Professor, Oi? mas aí no caso também conta aquela alavanca que você faz, né? Então, João, mas aquela... vai contar também, tá? Por quê? Aqui, ó, a alavanca, ela vai auxiliar a gente no nosso momento, né? O momento linear ali. Tudo bem? Então, quanto maior for a alavanca, menor ainda vai ser a força. Mas e você fez uma observação corretíssima. Mas o que eu quero que vocês se atentem por enquanto é só nessa área que tem aqui de aplicação da força num fluido, né? Em relação a essa área aqui. Então você percebe, olha aqui, ó. Essa área é muito maior que essa daqui, tá percebendo, ó? E aqui, igualzinho o exercício, olha lá, ó. Igualzinho o exercício, opa, desgraça. Olha aí. Igualzinho o exercício, a gente tem uma câmara de comunicação, entre aspas, aí. Né? Então é isso que eu quero dizer. Essa força sendo aplicada aqui... Agora, você bem observou, né? A gente não ia conseguir empurrar aqui só pegando uma coisinha pequena, que a gente tem que pôr uma alavanca, né? Claro, que a gente vai conseguir aplicar uma força ainda maior. Se a gente consegue aplicar uma força maior, aqui, vai subir mais ainda. Só que no macaco hidráulico, essa força aqui, ó, na verdade, quanto ele consegue levantar
tá mais relacionado com as áreas que você tem de fluido. Porque essa força aqui, nesse ponto, vai acabar sendo constante, né? Só o torque que vai mudar aqui, né? Mas a força vai ser igual. A força que você está aplicando é igual, só mudou a distância aqui por conta do momento. Ficou claro aí? Ou eu deixei confuso o negócio? Professor, no caso aí, vamos supor, se é ir com uma força de 10 kg, ele ia levantar, no caso, 100 kg. Isso, se a gente tivesse uma área aqui, ó, 10 vezes maior, por exemplo, vamos supor que aqui você aplica uma força, a gente pode falar força em quilos, né? Ou senão pode ser quilograma força, tudo bem, tá? Mas uma força lá de 10 newtons, certo? Uma força aplicada de 10 newtons aqui, se a área desse lado aqui for 10 vezes maior, a força com que ele vai conseguir levantar esse êmbolo aqui, ó, também vai ser de 10 vezes maior. Entendeu? Entendi. Beleza, pessoal? E isso só jogando com a área dos êmbolos aí. Tudo bem? Pessoal, vocês têm a próxima aula é que hora? É 9h05, né? Ah, 9h05? Ah, então se eu me estender um pouquinho, vocês não se importam? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Tá. Então, ó, pessoal, a lei de Pascal, vocês percebem que ela é uma combinação do teorema de Stevin com uma outra visão de Pascal sobre a pressão com base na área. Estão vendo? Então, ó, lá do teorema de Stevin, vocês lembram que eu falei que a pressão no mesmo ponto aqui é igual? Né? E aí o Pascal percebeu isso, né? E deu essa contribuição aqui com base no conceito de força, né? Que essa força seria transmitida por todo o fluido. Tranquilo? Bom, então vamos seguir aí. E aí, tem algumas definições aí, né, sobre os fluidos que estão sob pressão e tudo mais que a gente tem que deixar claro, tá? Tem uma coisinha que chama carga de pressão. O que é a tal da carga de pressão? Ó, a gente viu aqui que a pressão nada mais é do que uma altura vezes o peso específico do fluido que está lá, certo? E aí a altura, então, nesse caso, vai ser dada se a gente só rearranjar a equação aqui, tá? Taca esse peso específico para o outro lado dividindo, a gente vai ter que essa altura aqui é dada pela pressão dividido pelo peso específico, tá? Então a altura multiplicada pelo peso específico de um fluido reproduz a pressão em um certo ponto do mesmo, tá? Do fluido, que é chamado de carga de pressão, tá? A pressão no ponto A vai ser peso específico vezes a altura de A, enquanto a carga de pressão será HA, tá? Então a carga de pressão, pessoal, está ligada à altura, né, de coluna de fluido em cima desse corpo aqui. Tudo bem? Então o que vocês têm que lembrar é que carga de pressão está relacionada com a altura da coluna d'água em cima de um determinado corpo. Tudo bem? E aí, né, para que serve isso? Né? Que a gente pode analisar a carga de pressão em um tubo, né? Porque aí já vai começar a dar base para os nossos, para o estudo, né, na verdade, de medidores de pressão, tá? Então, em um tubo com diâmetro pequeno, onde exclui um fluido de peso específico gama, né? É gama, essa letrinha gama. A pressão P, a pressão em todos os pontos da seção transversal será aproximadamente a mesma. Percebe? Porque, ó, se a gente tiver um tubo bem fininho, né? Passando um fluido com um peso específico qualquer, a gente pode considerar, né, por ser um tubo bem fininho, que a pressão é igual em todos os pontos. Ok? Então vamos supor aqui que a gente abre um orifício, né, e canaliza o líquido para jorrar. Então, para cima aqui. Tudo bem? Devido à diferença de pressão interna e externa por meio de um tubo de vidro, esse fluido, né, ele vai acabar subindo até uma altura H e vai ficar em repouso. E vai equilibrar a pressão do conduto. Do conduto é desse tubo aqui. Tá?
Essa altura H é chamada de carga de pressão também, tá? Então a gente vai perceber assim, né, que conforme maior for essa pressão aqui do fluido dentro do tubo, maior vai ser essa coluna de água. Porque vocês lembram, né, que pressão é o peso específico vezes a altura. Se eu aumento a pressão e mantenho o peso específico, eu vou aumentar essa altura, tá? Só que quando a gente está vendo ao contrário, né, a gente não está analisando um corpo e somente o fluido, a gente chama essa altura aqui de carga de pressão. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Ficou claro para vocês aí? Eu não fui confuso? Deu para pegar, professor. Beleza. Ó, vão anotando essas coisas. Apesar que vocês têm um slide também, mas é interessante anotar para vocês guardarem, porque tudo isso, esses conceitinhos aí vai cair em prova, tá? Bom, carga de pressão nós vamos usar ela daqui a pouco. Guarda numa caixinha aí da cabeça, tá? Agora, ó, sobre pressão. A gente tem duas pressões diferentes, vamos dizer assim, tá? A gente tem a pressão absoluta, que é uma medida de pressão em relação ao vácuo, um zero absoluto. Não, zero absoluto não, né? Zero absoluto está ligado à temperatura. Em relação ao vácuo, ok? Então, essa pressão absoluta, a gente toma como base que a nossa referência é uma pressão zero. Tudo bem? Agora, uma pressão efetiva, você tem que adotar a pressão atmosférica como referência, tá? Tem autor que trata de pressão absoluta e pressão relativa. Eu gosto de falar relativa, tá? Eu vou colocar relativa. Por quê? Aí a pressão absoluta é aquela pressão do fluido, só ele, sem você levar em consideração a pressão atmosférica. E a pressão relativa, você já está levando em consideração uma pressão atmosférica. Tudo bem? Bom, então olha só. Quando a gente vai fazer uma medida de pressão, percebam que, ó, se a gente fizer a medida de pressão sem levar em consideração a pressão atmosférica, a gente vai ter uma pressão absoluta, tá? Então, vamos supor que saindo de um zero aqui, né, de um vácuo absoluto, e medindo uma determinada pressão, a gente tem uma pressão absoluta, tá? Se a partir dessa pressão a gente medir uma outra pressão, a gente vai ter uma pressão relativa. Ok? Vamos supor que eu vou medir a pressão num ponto bem aqui em cima. Ó. Eu tenho uma pressão relativa considerando a pressão atmosférica mais essa outra pressão e uma pressão absoluta se eu considerar um zero aqui e medir essa outra pressão aqui. Conseguiram entender? Então a pressão absoluta, pessoal, nada mais é do que a pressão atmosférica mais a pressão efetiva ou a pressão relativa, tá? E a pressão relativa é em relação a alguma coisa, certo? Pressão efetiva ou relativa, né? Deixa eu deixar efetivo aqui, porque eu tenho que mudar a imagem. Tudo bem? Ficou claro aí o que é pressão absoluta e pressão relativa? Relativa é em relação a alguma coisa, né? A uma outra pressão. Pressão absoluta é em relação ao zero. Tudo bem? Professor, então a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica. Então, João, quando a pressão atmosférica, né, ela é um bom exemplo de pressão absoluta, né? Porque a gente está fazendo em relação a quem? Você sabe me falar em relação a quem que é essa pressão atmosférica? Não, né? Não sabe? Não, agora não sei, foi confuso. Olha só, ó. Se ela a pressão, é uma pressão absoluta, eu concordo com você plenamente. Mas olha só, ó. Se a gente for parar para pensar, né, a Terra está aqui, certo? Com os seus continentes e tudo mais, certo? Aqui em cima, nós não temos uma camada de ar, né? Aqui tem a camada de ozônio, né? Aí daqui para cá, ó, começa uma camada de ar que está em cima da nossa cabeça, né? A gente está no fundo de uma piscina de ar. Você concorda comigo, João? Sim. Quando a gente mede essa pressão atmosférica, a gente pode falar que ela é absoluta, porque a gente está medindo em relação a um zero. Mas a gente pode também chamar ela de pressão relativa, mas em relação
ao espaço que está aqui fora. E qual que é a pressão que tem aqui no espaço? Cri, 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 cri. Qual que é a pressão que tem aqui no espaço? Atmosférico, professor? Não, a pressão atmosférica está aqui, né? Aqui embaixo, na verdade, ó. Nesse pontinho aqui, ó, na superfície da Terra. A pressão do espaço não é um vácuo absoluto, zero. Não tem ar lá. Não, tá certo, verdade. Vocês entenderam? Então, ó. Boa, Dona. Se eu falar assim, ó. Ah, essa pressão atmosférica aqui é relativa. Mas em relação ao quê? Em relação à atmosfera. Ao espaço. Ao vácuo espacial lá, que é zero mesmo. Certo? Um zero absoluto. Agora, se eu falar que ela é absoluta, eu estou levando em consideração que eu estou medindo essa pressão aqui com base nessa camada de ar que está em cima da minha cabeça aqui. Tá certo também. Agora, uma pressão relativa ou efetiva é uma pressão que eu vou medir aqui na superfície da Terra, né? Em relação à superfície, a pressão que já está aqui em cima da minha cabeça. Tudo bem? Então, ó, pressão atmosférica é uma coisa. Pressão de referência é outra coisa. E pressão absoluta é a pressão atmosférica mais uma relativa. Tudo bem? Não, beleza, professor. Agora eu tô entendendo. Ficou claro? Isso confunde um pouco a cabeça, viu? Você só tem que lembrar assim, ó. Absoluta é a atmosférica aqui na Terra, tá? Ó, aqui embaixo, ó. Isso daqui, tá? Aqui. A pressão absoluta, eu tenho que levar em consideração o que tem de camada de ar em cima da minha cabeça, mais a pressãozinha que eu estou medindo. Agora, a pressão relativa, não. A pressão relativa é em relação a alguma coisa. Então, é essa pressão aqui, mais uma outra pressão de fora, tá? No caso aqui, se eu fizer uma pressão relativa, né, da atmosfera da Terra, eu tenho que levar em consideração essa pressão aqui. E essa pressão é zero. Então, a pressão atmosférica mais zero vai dar a pressão atmosférica. Entendeu? Não, beleza, professor. Eu tô entendendo. Beleza. Então, ó, baseado nesse conceito de pressão aí, de força dividido por área, a gente vai ter algumas unidades de medida de pressão, tá? Quilograma-força por metro quadrado, que isso daqui é do sistema métrico. Quilograma-força por centímetro quadrado, também considerado no sistema métrico, né, em alguns outros países. Aqui pra gente, no sistema internacional, Newton por metro quadrado, certo? Decanewton dividido por centímetro quadrado, que é o nosso famoso bar, né? Esse daqui, eu nem lembro de que sistema que é, mas bar. Decanewton por centímetro quadrado é o bar, tá? Libra por polegada quadrada, isso daqui é o nosso sistema inglês, né? Que é o tal do PSI. A gente, quando vai lá no posto, né, de combustível, encher o pneu do carro, a gente vê por PSI, né? Mas por quê? Ele é mais, vamos dizer assim, é mais bonitinha a apresentação dele. Por conta disso que a gente usa PSI, tá bom? E aqui eu trago algumas relações entre as unidades, se vocês precisarem fazer alguma conversão. Do mesmo jeito que a gente fazia conversão lá atrás, né, outras conversões, quando a gente estava vendo mecanismo de transferência de calor, aqui a gente pode fazer algumas conversões também e está aqui as relações. Tudo bem, pessoal? Bom, outras unidades de pressão com unidade de carga, né? Agora a gente olhando para a unidade de carga, tá? Que é essa altura aqui que o fluido faz. A gente tem os milímetros de Hg, né? Então, que é 1 milímetro da coluna de mercúrio, tá? Metros de coluna de água, centímetros de coluna de água. Isso daqui, pessoal, milímetros de Hg, eu vou falar nos próximos slides, mas é quando a gente quer medir, né, a pressão atmosférica por meio de um barômetro, tá? A gente usa o mercúrio. Porque se a gente fosse usar água, a gente ia precisar de um tubo muito grande, tá? Metros de coluna d'água para a gente medir pressões, né? Utilizando a água como fluido de referência aí,
a gente tem que usar até em metros, né? Porque são pressões, se a gente tiver pressões muito altas, então a gente vai ter que ter metros de coluna d'água, então é meio inviável. Centímetros de coluna de água são para pressões bem pequenas, tudo bem? Então, a gente tem algumas relações das unidades aqui, lembrando que a pressão é o peso específico da água vezes a altura, e o peso específico da água é de 10.000 newtons por metro cúbico, e o do mercúrio é de 136.000 newtons por metro cúbico, ok? Então aqui tem, de novo, né, mais algumas outras relações entre unidades de medida, dessas daqui para medida de unidade de carga. Tudo bem? Opa! Bom, unidade de medida de pressão, unidades definidas, né? ATM, pessoal, a gente tem essa unidade de medida que é a pressão atmosférica, tá? E é uma pressão que poderia elevar 760 milímetros de uma coluna de mercúrio, ok? Por isso que às vezes, né, a gente vê expresso a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio, tá? E como que funciona isso? Aí aqui eu passo algumas relações, né? Que uma ATM são 101.230 Pascal ou 101,23 kPa, né? E aqui as outras relações com bar, né? Porque aqui, 101,26 kPa é igual a aproximadamente 1 bar, tá? Então, uma atmosfera é igual a aproximadamente 1 bar e 101,23 kPa. Mas olha que interessante, né? Opa, cadê meu negócio aqui? Esse daqui, ó. Tá? O barômetro aqui, pessoal, não sei se vocês já viram o barômetro. O barômetro é um cara bem interessante, né? Porque a gente pega um tubo, enche ele de mercúrio, né? Mercúrio mesmo, e aí a gente vira ele num recipiente, tá? Quando a gente vira ele nesse recipiente, a gente acaba por construir aí um equipamento para medição de pressão atmosférica. Por quê? A pressão atmosférica ela vai estar sendo aplicada nessa área aqui de mercúrio, nessa piscininha, tá? Como ela está sendo aplicada aqui, o mercúrio acaba por subir nessa coluna nessa coluna de vidro aqui, né? Eu falei coluna de água, mas coluna de mercúrio, tá? E essa altura aqui, ó, da superfície da piscininha até o máximo aqui em cima, que é os meus 760 milímetros de mercúrio, tá? Esse equipamento aqui é chamado de barômetro, ok? E como a gente vira esse mercúrio dentro de uma piscina de mercúrio, né? E é pequenininha, tá, pessoal? O barômetro, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês o barômetro. E chama barômetro de Torricelli. O barômetro de Torricelli aqui, ó. A gente tem lá no laboratório no IFE, infelizmente vocês não vão ver. Mas é assim que funciona, ó. Olha só que interessante. Você enche de mercúrio, né, uma barra de 1 metro, uma barra não, né? Como se fosse um tubo de ensaio de 1 metro de comprimento, você enche com mercúrio até em cima, aí você vira isso daqui numa piscininha. Aí na hora que você solta, tem que ser de 1 metro certinho, tá? Na hora que você solta, esse comprimento de coluna de mercúrio aqui, ó, é a tua pressão atmosférica, tá? E aí tem outros tipos de barômetros de mercúrio, que, por exemplo, esse daqui, tá? Beleza? Então é isso daqui o barômetro de Torricelli. O nome completo é barômetro de Torricelli, tá? Igual os de posto, tem barômetro no posto? O que você quis dizer, dona Irã? Barômetro não tem no posto, não. Esse daqui, né? Equipamento para ver densidade do álcool no posto. Esse daqui, ó. O que você está querendo dizer é o que fica lá do lado da bomba, né? Esse daqui, né? É esse daqui? Não. Esse daqui, ele é um densímetro, na verdade, tá? O densímetro, ele mede densidade, certo? Então, esse cara aqui, você vai perceber que ele tem um pezinho aqui embaixo, né? Então, ele fica flutuando. E conforme ele afunda
ou não no fluido, né, ele dá uma estimativa da densidade. Esse daqui é diferente do barômetro, tá? Esse daqui mede densidade. O barômetro mede pressão atmosférica. É diferente, tá bom, Daniel? Beleza, pessoal? É diferente. Bom, aí aqui, ó, eu deixo um exercício aqui pra gente fazer juntos, né? Ó, qual é a altura de coluna de mercúrio que irá produzir na base a mesma pressão de uma coluna de 5 metros de altura, uma coluna de água de 5 metros de altura? Certo? Vamos fazer esse daí? Ó, eu vou abrir aqui de novo, tá? Bom, ele quer saber qual que vai ser a altura, né, a altura de uma coluna de mercúrio que vai produzir na base a mesma pressão de uma coluna de água de 5 metros de altura, tá? Então, olha só. É como se eu pegasse aqui assim, ó. Imagina aqui. A gente coloca numa mesa, tá? Numa mesinha aqui. Um tubo com mercúrio e um tubo aqui, ó. Opa. Tem que ser igual, os mesmos tubos com a mesma... E um tubo aqui com água. Certo? Aqui embaixo, ó, eles vão ter a mesma pressão, porque está no mesmo nível. Certo? Então a pressão aqui é igual para os dois. Certo? Só que aqui, ó, bom, a gente já consegue estimar, né? Por conta da massa específica ser bem maior, a massa específica do mercúrio ser bem maior, então, opa, a altura dele aqui vai ser bem menor também, né? Então já vou até dar uma estimativa aqui, beleza? Bom, só que ele quer saber o seguinte, que altura que é essa daqui de mercúrio, né? Para essa mesma pressão aqui nesse ponto, ok? Bom, vocês lembram lá que pelo teorema de Stevin, né, a gente tem que pressão é a massa, o peso específico do fluido vezes a altura, certo? Se a pressão desses dois pontos aqui é igual, né, pressão do mercúrio e pressão do H2O aqui, né, elas são iguais, então eu posso falar aqui, ó, que a pressão do mercúrio é igual à pressão do H2O. Tranquilo? E se pelo teorema de Stevin a gente tem que peso específico vezes altura é dado a pressão, então a gente vai saber a altura com base nisso, né? Então olha só, ρ do mercúrio vezes a altura do mercúrio é igual ao peso específico da água vezes a altura da água. Certo? Ó, o peso específico do mercúrio é 136.000. Vezes a altura dele, eu vou calcular. O peso específico da água é de 10.000 aqui. Vezes a sua altura, que é de 5 metros. Ou só 5. Tá? A gente vai perceber então, pessoal, ó, que a gente tacando esse 136.000 para o outro lado dividindo, ó, a gente vai ter a altura de mercúrio, que vai dar 10.000 vezes 5, 50.000. Dividido por 136.000, vou fazer essa continha aqui, ó. Dividido por 136.000, eu vou ter 0,3676 metros. Ou se não, né, posso converter aqui, 36,76 centímetros. Então, olha só que interessante. Uma coluna de 5 metros de água aplica a mesma pressão nesse ponto que uma coluna de 36,76, quase 37 centímetros de mercúrio. Porque o mercúrio, pessoal, é muito mais denso, né? Vocês lembram lá de massa específica, né?
a massa de mercúrio que ocupa o mesmo recipiente é muito maior do que a da água. Por isso que a coluna aqui que ela forma, para dar essa pressão igual aqui, é muito menor. Conseguiram pegar a ideia? Entenderam aí? Entenderam? Beleza. Bom, aqui é o barômetro de Torricelli, né, que a gente já falou, bem bacana o barômetro, né? E aí, pessoal, só mais um assunto, tá? Já a gente termina, tá? Aqui eu já vou falar sobre medidores de pressão, né? Eu vou falar só sobre medidores de pressão hoje, né? Na próxima aula a gente fala sobre mais medidores de pressão, tá? Eu vou falar sobre medidores de pressão baseado nesses conceitos que a gente viu até agora, de carga de pressão, né? Sobre o fluido que está envolvido ali na nossa medição de pressão, tá? O primeiro medidor de pressão que eu vou falar então é o piezômetro, tá? O piezômetro, pessoal, é um tubo de vidro, né, ligado a um reservatório que permite medir diretamente a carga de pressão. Dado o peso específico do fluido, pode medir a pressão diretamente, tá? Então, olha só, ó. Note-se que a origem da medida de H no centro do tubo. Então, a origem é aqui, né? E com base nessa altura a gente consegue saber a pressão que tem aqui, né? Porque, pelo teorema de Stevin, a gente sabe que nesse plano a pressão no meio do tubo é igual aqui, né? Então, se a gente tem a altura e o peso específico, a gente consegue medir a pressão nesse ponto aqui. Tudo bem? Tá claro aí? Tá? Só que tem algumas limitações, né? A altura H muito grande para líquidos de baixo peso específico. Então percebam, né? Se a gente tiver água, com base nesse exercício que a gente fez aqui, se a gente tiver água, a gente vai ter que ter um tubo aqui no piezômetro gigantesco. Imagina um tubo desse numa fábrica, né? Um tubo de vidro numa indústria. Não dá, impraticável, né? Não se pode medir gases, pois esses daqui escapam, né? E não formam a coluna de altura H, certo? A gente só pode medir para fluidos líquidos, né? E não pode medir pressão efetivas negativas, né? Porque nesse caso vai haver entrada de ar no reservatório em vez de haver a formação de uma coluna de água ou de fluido. Tudo bem? Então o piezômetro, pessoal, na prática, a gente acaba nem usando, tá? Industrialmente a gente não usa. Agora, dentro de laboratório, né, para medir baixíssimas pressões, ele é até interessante, né? Tem o tal do manômetro de coluna d'água. Eu vou falar na próxima aula, tá, sobre medidores de pressão. Mas tem o manômetro de coluna d'água, que ele é interessante para quando a gente tiver pressões muito baixas, né? Mas no caso aqui dos piezômetros é mais teórico mesmo, certo? Bom, e aí tem esse piezômetro, né, baseado... Tem um outro medidor de pressão baseado em piezômetro. Mas só que o que eles fizeram? Eles fizeram uma coluna de água aqui, né? E aí que a gente pode acoplar a um manômetro de coluna d'água. Tudo bem? Então, ó, nesse manômetro aqui, corrige-se o problema das pressões negativas. Então, a gente pode acabar tendo pressão negativa aqui. Se isso ocorrer, a coluna de fluido do lado direito, né, ficará abaixo de nível A. Então, ó, se a gente tiver pressão negativa dentro desse tubo, então essa altura aqui vai diminuir, certo? Vai entrar mais ar aqui, tá vendo? Ó? Beleza? Em B, mostra-se o mesmo manômetro com a inclusão de um fluido manométrico, que em geral é mercúrio. Por quê, pessoal? Como vocês viram, o mercúrio ele tem um peso específico muito maior. Então eu preciso de uma pressão aqui nessa água muito maior para fazer essa coluna de mercúrio aqui subir. É uma boa solução você substituir esse fluido aqui por mercúrio. É uma ótima solução, né, quando as pressões então são muito maiores. Ok? Se a pressão não for tão grande,
a gente pode usar o fluido água mesmo e tá tudo beleza. Agora, se é muito grande, a gente usa o mercúrio, que aí a gente vai ter uma medida de pressão muito maior. Tudo bem? E aqui no caso também, né, a inclusão desse fluido permite a medida de pressão com gases, já que o fluido vai impedir que os gases escapem aí. Tudo bem? Beleza? E aí, né, esses manômetros aí pode ser utilizado também para medir pressões diferenciais. Então vamos supor, né, que a gente quer medir uma pressão em um tubo e no outro, né, a diferença entre essas pressões. Então a gente pode colocar um tubo em U, né, ligando esses dois reservatórios, e aí a gente vai saber a pressão por base aqui, né, com base, na verdade, na diferença de altura entre esses dois carinhas aqui. Tudo bem? Pessoal, ó, aqui, ó, essas equações manométricas, elas são mais chatas, tá? Eu tô correndo, já são 8h30, vocês devem estar cansados, de saco cheio de me ouvir, tá? Eu posso deixar essa parte aqui, ó, pra gente fazer com mais calma na semana que vem? Porque olha aqui, ó, ela é mais chatinha e eu quero fazer 2 exercícios com vocês. Senão, eu vou correr e aí não vai ficar legal. Se a gente fizer isso, fica tudo bem? Não tem problema, professor. Tranquilo, senhor. Pode ser? Porque senão vai correr. E é a parte mais interessante dessa parte de medição de pressão, principalmente com piezômetros, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos parar aqui, né, no slide 34, que já vai tomar um tempinho maior da nossa aula aí na semana que vem. E aí eu vou fazer essas tratativas aqui de equação com vocês, né? Estão vendo? Ó. E esses 2 exercícios aqui. Pode ser? Porque senão vai... Não, eu vou correr demais, eu não vou gostar. Tudo bem? Vamos fazer assim? Pode ser, senhor. Fica melhor para ir anotando alguma dúvida. Pode deixar, Denis. Eu vou colocar lá no Moodle como combinado, tá bom? Mas eu já vou disponibilizar, então, que aí vocês vão associando aí o que eu falei com o conteúdo do slide, tá? Então, pessoal, ó, a gente vai parar por hoje, então, né? E vai tratar sobre esse assunto de novo na semana que vem, tá? Na semana que vem, eu já vou disponibilizar a última prova para vocês, tá? Como a gente tinha combinado. Então eu vou dar o conteúdo, vou disponibilizar a última prova, né? E na outra semana, quem não conseguiu nota, né? Então, dia 2, ó, semana que vem é dia 2 de julho, certo? Então eu vou dar uma prova, tá? Eu vou dar mais um conteúdo e vou deixar uma prova para vocês lá no Moodle. No dia 9, quem não conseguiu nota vai ter a chance de fazer uma recuperação, entre aspas, né? Só que aí cai todo o conteúdo, como a gente tinha combinado. Tudo bem? Beleza?